Amém. Vamos lá, bom dia, mais uma vez, né? Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, mas por enquanto, nós vamos ler só o versículo 5, para a gente começar aqui. Filipenses 2, 5. Diz assim, 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre motivação. E quando a gente fala de motivação, a gente nem sempre está falando, nem sempre o problema é ou está no que a gente faz, mas muitas vezes o problema é estar em fazer as coisas certas com a motivação errada. E aí a gente pode fazer tanta coisa, a gente pode servir, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar, a gente pode cuidar da família, a gente pode fazer milhares de coisas boas, mas o que importa é a motivação. Porque se eu faço tudo isso e a minha motivação é reconhecimento, aprovação, controle, medo, comparação, tá errado. E aí, aos olhos humanos, né, aos olhos de outras pessoas, tudo pode estar parecendo certo. Mas Deus, ele não vê a nossa atitude, ele não vê o que a gente está fazendo. O que ele está vendo é a motivação do que nós estamos fazendo. É diferente. E aqui quando a gente vai ver aqui, né, essa carta à igreja de Filipe, aqui a Filipenses, Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ela é uma igreja super amorosa, né? Filipe é uma igreja que estava fazendo coisas boas. E Paulo, ele vai trazer a figura de Cristo mais uma vez para o centro, né? Ele não está aqui exortando de uma forma veemente, não, mas ele está trazendo, ele está falando assim, gente, seja a motivação, seja a atitude, seja o que vocês fazem, a mesma coisa que Jesus fez. Tipo assim, Jesus, ele não queria nada, assim, ele sabia, ele tinha algo que ele precisava fazer, e era isso que ele precisava fazer, e é exatamente isso que Paulo traz aqui, né? E uma coisa que a gente vai entender um pouquinho aqui também é que a verdadeira transformação nas nossas vidas, ela não acontece quando a gente muda as nossas atitudes. Ela vai acontecer quando Cristo mudar o nosso coração. Isso é muito diferente, né? Porque assim, imagina lá, eu tô no mundão, tô lá perdido, fazendo um monte de bobeira. E aí eu conheço Jesus e as minhas atitudes mudam. Então tá bom, eu não faço mais um monte de besteira que eu fazia antes, né? Assim, visualmente falando. Mas se eu não permitir que Jesus mudasse a motivação e o meu coração, essa transformação só foi externa. E infelizmente, em muitas áreas das nossas vidas, essa transformação ela tem sido muito superficial. E essa transformação superficial, ela nos leva a um estado de tristeza, ela nos leva a um estado de insatisfação, de infelicidade, sabe? Nem sei se essa palavra existe, de incompletude, de não se sentir completo ou completa. Por quê? Porque é algo visual, sabe? Aquela coisa assim que eu aprendo que eu não posso mais fazer alguma coisa. Só que isso não é motivo.
Porque se eu só tá na minha cabeça agora que eu não posso mais fazer isso, né? Vamos colocar aqui um exemplo muito prático. Eu casei. A partir de agora eu não posso mais, sei lá, olhar para outra mulher, né? O básico do básico. Se eu faço isso só pelo assim, não, porque eu casei, eu não posso mais fazer isso, a motivação tá errada. Porque não é porque eu casei. É porque eu amo, é porque eu quero estar junto, é porque eu respeito, é porque, sabe, mas não é porque eu casei, não é, entende? A gente tem que encaixar a motivação correta para a ação correta. Porque a ação correta com a motivação errada vai nos fazer vivermos frustrados. E Jesus não quer ninguém frustrado. Pelo contrário, Jesus quer a gente completo. Sabe? E a gente vai ver aqui que essa completude, né? Ser completo é só em Jesus. É só em Cristo que a gente vai estar. E aí a gente vai seguir um pouquinho agora, aqui, né, em Efésios 2. Vamos ler o versículo 1 e 2? Efésios 2, versículo 1 e 2. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão... Desculpe. Filipenses 2, não sai de Filipenses não. Se eu falar qualquer outra coisa, vocês voltam para Filipenses. Eu vou de novo então. Só eu estava lendo. Filipenses 2, 1 e 2. Agora sim, foi mal. De novo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Onde está perdido aqui? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E aí Paulo aqui, ele já vai exatamente no centro da motivação. Paulo vai falar o seguinte, gente, a igreja, ou tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai encontrar em Cristo. Ele vai falar da motivação estar em Cristo, o consolo ser Cristo, a comunhão estar em Cristo. Ele vai falar que tudo isso é Cristo. Né? E o ponto aqui importante é que a nossa vida cristã, cara, isso é tão difícil de a gente assimilar. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, assim, parei um pouquinho de novo. Como é difícil a gente assimilar que a vida cristã, ela não começa pelo nosso esforço. Nada que eu possa fazer, assim, nada, absolutamente nada que eu possa fazer vai me fazer merecedor de Cristo. E é difícil isso, porque a gente sabe que a vida cristã é um caminhar com Deus. E aí quando a gente fala que nada que eu faço, sabe assim, pode dar um nó na nossa cabeça. Mas o fato é que Cristo, Ele precisa ser a nossa motivação. Nós só conseguimos amar alguém porque a gente foi amado por Ele. Eu só consigo cuidar de alguém porque eu fui cuidado por Ele. E acho que é isso assim, que vai fazer talvez a gente entender as coisas ou começar a assimilar isso. Eu só consigo perdoar alguém porque eu sei que eu fui perdoado por Ele. Entende? Assim, não sou eu. Não é o meu amor, não é o meu carinho, não é o meu cuidado, não é o meu perdão, não é a minha compaixão. Por quê? Porque eu não tenho isso. Porque isso não é da natureza humana, gente. Sabe, eu me importar com o outro, não é da natureza humana. Não é. Isso vem de Deus. Isso só parte dele. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Não estou dizendo que vai ser mais fácil amar alguém. Não estou dizendo que vai ser mais fácil perdoar alguém. Não estou dizendo que vai ser mais fácil... Não vai ser mais fácil. Mas a motivação
vai ser diferente. O meu coração vai estar diferente. Porque algo que aconteceu, eu vou poder olhar para aquilo, e por mais que doa em mim, e dói, eu vou poder falar assim, cara, não sou eu, é Cristo em mim. E da mesma maneira que Cristo me perdoou, e eu, tô caminhando aqui, cara, essa pessoa, essa situação, vai ter que encontrar Cristo também. Porque Cristo, do jeito que Ele me amou, Ele ama também essa pessoa, isso muda a maneira. Vai ser difícil perdoar ainda. Por quê? Porque o perdão não é nosso. Ele vem de Cristo. Mas, se a gente pensar, falar, espera aí, eu preciso colocar primeiro Cristo. E Cristo me perdoa. Cara, eu não tenho por que não perdoar. Eu não posso não perdoar. É difícil? Eu vou ter que lutar com a minha carne, eu vou ter que orar, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que me rasgar. Sim. E aí, isso é a nossa parte. Mas o perdão já está. O amor já está. A compaixão já está. Entende? Não é o que eu vou fazer que vai gerar isso em Jesus. Na verdade, Jesus já gerou totalmente de graça. E pela graça em nós. E é essa distorção que a gente precisa entender. Em 1 João 4,19 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso. Não existe amor sem Ele. Não existe. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso amar é muito pouco. E não vai trazer Jesus para mim, porque não é o meu amor, é o amor dele por mim. Que me motiva a amar, que me motiva a perdoar, que me motiva a viver uma vida com propósito. Quando a gente se esquece disso, a vida se torna um peso. Sabe? Servir na igreja é um peso. Estar no culto é um peso. Ajudar é um peso. Participar é um peso. Obedecer é um peso. Eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes, eu acho, de eu ouvir, assim, pessoas, até eu falar isso, assim, sabe? Tipo, por que você não faz essa coisa? Porque a minha igreja não deixa, porque o pastor não deixa. Tá errado. Motivação errada. Entendimento errado. Igreja, religião não deixa nada, não tem nada a ver. O que me motiva a fazer ou não fazer, pensar e não pensar, agir e não agir, é Cristo. O resto é só um modelo de sociedade, e aí cada um tem a sua, e aí a gente tem que entender se a gente quer se encaixar ou não naquele contexto. Se a gente aceita aquilo ou não, se faz sentido para a nossa vida ou não. Mas o que me motiva tem que ser Cristo. Porque, de novo, gente, senão vai ser pesado. Vai ser pesado ministrar a palavra, vai ser pesado louvar, vai ser pesado. Até isso vai ser pesado. Vai ser pesado ser marido, vai ser pesado ser esposa, vai ser pesado ser pai, ser mãe, ser filho, ser patrão, ser empregado. Você entende? Porque a motivação não está certa, porque o nosso coração não está olhando do jeito certo. A gente tá fazendo algo de forma errada. Uma coisa é a gente servir tentando provar o valor, e outra coisa é a gente servir porque nós encontramos valor em Cristo. Cara, é muito diferente. Outra coisa é obedecer por causa de medo. Cara, se eu não fizer isso, eu vou pro inferno. Eu sempre falo isso pro Davi, a gente sempre fala isso para os nossos filhos aqui. Toda ação tem uma reação. Sabe? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa semana a gente falou pro Davi isso, filho, se você plantar uma fruta, você vai colher aquela fruta. Não adianta você querer plantar mamão e querer colher pera. Não vai funcionar. Sabe? Então, obedecer pelo medo é a motivação errada. Nós deveríamos ter medo do inferno? Deveríamos, né? Sim, o mínimo. Mas servir, estar, buscar, obedecer, não fazer porque eu vou para o inferno, é só consequência de uma vida inteira pesada, sabe? De uma... A gente vai obedecer porque a gente ama. Jesus vai dizer isso. Sabe quem são os meus? Sabe quem? É aqueles que me obedecem. Cara, e eu
demorei tanto para entender isso, assim. Sabe? E eu fui entender, eu acho que de verdade isso, de verdade ainda é sacanagem, né? Mas estou entendendo um pouquinho mais agora, depois que eu fui pai. Porque eu não entendi assim, mas tá bom, mas amor é né, incondicional. Então, não, cara, a gente sabe que, eu sei que meu filho me escuta e me ama porque quando ele me obedece. Porque quando ele me obedece, parece que ele não me ama, porque eu falo, poxa, eu sei que eu quero o melhor para ele. Eu sei que ele colocar a mão no fogo vai queimar a mão dele. E ele não me obedecendo, parece que ele não... Sabe? E eu passo isso agora para Deus, assim. Imagina Deus, que conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Muito mais do que eu conheço, o que eu posso acontecer com meu filho amanhã. Sabe? É isso, assim. Que tipo de filhos nós estamos sendo para Jesus? Sabe? Ou a gente está sendo um filho obediente, que ama, ou a gente está sendo um filho mimado, birrento, que, né, precisa de correção várias e várias vezes. E aí, existe algo dentro de nós, uma necessidade nossa, e aí temos amigos aqui, psicólogos, podem falar até melhor que eu isso, mas existe uma necessidade no ser humano de ser aceito e aprovado. Isso passa por tanta coisa, por tudo, eu acho, né? A gente precisa ser aceito por pessoas, a gente quer ser reconhecido em ambientes, a gente quer ser valorizado pelo que a gente faz. E muitas vezes, sem perceber, a gente leva essa mesma lógica para a nossa relação com Deus. Sabe, tipo, eu preciso ser aprovado por Deus. Eu preciso ser visto por Deus. Eu preciso... E não é uma coisa que como eu estou dizendo aqui, mas é alguma coisa interna, porque é a nossa necessidade. Então eu preciso fazer alguma coisa, não para as pessoas, mas peraí, se as pessoas também me reconhecem, eu preciso fazer para Deus me reconhecer. Vocês estão entendendo? E aqui, isso é perigoso, porque fazer para Deus é certo, a gente precisa fazer para Deus, a gente precisa buscar, a gente precisa servir. Tudo está na motivação. Tudo é motivação. Se a nossa motivação de estar buscando a Deus, inclusive, é ser reconhecido, é não ir para o inferno, é a motivação errada. É difícil isso, gente. Sabe, eu busco a Deus porque eu preciso que a minha família, que os meus filhos, poxa, eu quero que eles cresçam num ambiente bom, que eles sirvam a Deus, que eles não vão para esse mundo porque esse mundo está perdido. Tudo isso é verdade, tudo isso é válido. Mas essa motivação está errada. Por mais que ela seja válida. Entende como é difícil isso? A motivação certa é, cara, eu preciso servir a Deus porque Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele morreu, Ele me ama. E todo o resto é consequência. Tudo é consequência disso. A minha vida é consequência, a vida dos meus filhos é consequência, a minha família é consequência. Porque se a gente começa a pensar que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus, para Ele me aceitar, para Ele me abençoar, para Ele cuidar da minha família, a gente vai fazer cada dia mais. A gente vai se enfiar cada dia mais em querer fazer e a gente vai sair frustrado quando alguma coisa não sai do jeito que a gente queria que saísse. Porque a coisa poxa, mas eu tô todo dia aqui. Eu oro 27 horas por dia. Eu sei que nem existe isso. Sabe aquela coisa? É porque sou eu ainda. Entende? De novo, não está errado orar? Não está errado orar. Está errado buscar? Não está errado buscar. Não tá nada errado. O que está errado é a motivação. Porque se alguma coisa acontece que não estava no nosso script, pronto. Isso vai me frustrar. Isso vai falar assim, pô, mas também? O que adiantou então eu fazer tudo isso? O que adiantou eu me guardar? O que adiantou eu cuidar? O que adiantou eu, se o meu patrão, se eu... Não, porque a gente não fez para isso. Se a gente fez para isso, a gente fez pela motivação errada. E é muito doido que isso passa por tudo. Jesus vai ensinar isso quando ele fala sobre oferta. Lembra lá da viúva lá dando ofertinha dela lá no templo? Enquanto os fariseus, os saduceus iam lá e eu tô dando, rasgava, e a viúvazinha ia lá e dava uma moedinha, e ela falava assim, tá aí ó, oferta, adoração verdadeira.
porque tá dando com tudo, assim, sabe? Tá entregando algo de verdade ali. E o resto tá entregando o que tem, o que pode, sabe? O que tá sobrando. É motivação, é reconhecimento. E é uma pergunta, gente, que a gente precisa fazer para nós todo dia. Será que eu não estou invertendo o evangelho na minha vida? Será que eu não estou me colocando como centro da minha adoração? De novo, gente, isso parece tão feio falando, mas acontece tão fácil na minha vida, gente. Não vou falar de você, vou falar de mim, assim. Sabe? Como é fácil eu pedir para Jesus falar, pedir nada, eu dar um chute na cadeira, né? E eu sentar no lugar dele, entende? É tão fácil. Falar, Jesus, eu não quero ser no centro, não. Deixa eu ser o centro um pouquinho. Porque eu tô tão dodói, eu preciso ser mimado, eu tô tão dodói, eu preciso ser acariciado, eu preciso ser adorado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso, sabe? Mas essa é só uma necessidade que a gente tem, cara, que a gente precisa entregar para ele. E é um perigo muito grande, muito, muito grande. Porque Paulo vai dizer um pouquinho mais pra frente, eu nem sei onde eu anotei isso. Não tem algum lugar aqui. Filipenses 3,19 vai dizer assim, que existem pessoas cujo Deus é o próprio estômago, ou em outras traduções, o próprio ventre. Sabe? Que é dela para ela mesma. E de novo, quando a gente fala assim, pessoas, parece que tá tão longe, né? Tá lá na rua, depois desse portão aqui. Tá lá, né? Aqui dentro não, aqui tudo é santo. Lá fora que essas pessoas... A gente tem que lembrar que Paulo estava falando para a igreja. É pra gente. Sabe? É pra gente olhar para nós mesmos e falar, cara, tem alguma coisa errada aqui. Continuando lá, Filipenses 2,3, ele vai falar assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta é quando a gente faz alguma coisa buscando vantagem para nós mesmos, reconhecimento para nós mesmos. E vaidade é quando fazemos algo para alimentar o nosso ego, a nossa imagem, a minha imagem. Tipo assim, eu sou alguma coisa. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não posso. É vaidade, cara, é ego. É fácil a gente ser crente na frente dos outros. Ainda mais dentro da igreja. Difícil a gente ser crente no nosso dia a dia. Sabe? Quando só tá a gente. Quando o nosso pensamento invade a nossa cabeça. Quando sabe? É isso. É lá que Jesus está olhando, não é aqui, gente. Aqui é fácil ser crente no louvor, é fácil ser crente na palavra, é fácil ser crente. Ninguém aqui, sabe? Todo mundo tá com cara de crente aqui, né? Você entende? Não. A gente vai precisar trabalhar isso em nós. A gente precisa entregar o governo para Deus e tirar o governo da nossa mão. A gente precisa deixar que Ele, né, Jesus, assuma o centro. Sabe? Que a gente saia um pouco do centro. Às vezes parece que o Evangelho eu tô no centro e as coisas precisam acontecer para que a minha vida e a minha família aconteçam. Então, nada pode dar certo, nada pode dar errado, tudo tem que dar certo, sabe? E aí a gente vai olhar para a Bíblia e vai entender que não é assim que funciona. Nós não somos o centro. O centro é Cristo. Tudo que a gente, de novo, né? Tudo que a gente faz não é nada sem Cristo. Provérbios 11:2 diz assim, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Aí
passa muito pelo orgulho, passa muito pelo nosso papel de eu tenho razão, o meu problema é maior que o teu. Então assim, se o meu problema é maior que o teu, por que eu vou dar atenção pro teu problema, entende? Você tem que dar atenção pro meu. E a gente para de olhar. A gente para de olhar pro lado. A gente para de olhar pro nosso irmão, que tá literalmente assim, sabe? Aqui. E a gente para de olhar. Por quê? Porque eu tô passando por um problema, cara, que eu não posso fazer mais nada na minha vida. Por quê? Porque todo mundo tem problema. Acho que se a gente parar aqui para fazer uma bela de uma sessão aqui, né? Todo mundo, cara, vai derramar problemas e problemas aqui. Todo mundo vai falar de problemas na infância, todo mundo vai falar de problema. Esses dias eu vi uma frase muito boa, assim, né? Os nossos pais fizeram o melhor do que eles sabiam ou podiam fazer e mesmo assim eles deixaram sequelas em nós. Né? É fato isso. Fato. Então assim, todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem trauma, uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outros. E se eu pegar esse pacote que está em mim e eu querer colocar na minha frente para que os outros vejam, para que os outros tenham dó, para que os... Eu estou fazendo exatamente o contrário do que Paulo está ensinando aqui, sabe? Que é a nossa atitude ser igual a Cristo. Cristo tinha um problemão na mão. Ele precisava morrer por nós. Era um belo de um problema. E nem era dele. Olha que doideira. Era nosso. E a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque isso acontece, de novo, no nosso dia a dia. A gente começa a fazer sem perceber. Sem perceber. Não é uma coisa que eu falo, eu vou me colocar no centro agora. Não é. É uma coisa sutil, sabe? E aí a gente acaba tomando isso. E como que a gente vai perceber isso? Cara, a gente vai perceber que a nossa família, ela gira em torno de nós e gira em torno do nosso humor. Pensa nisso. Peraí, será que minha casa depende de como eu acordo? Se ela depende de como eu acordo, meu amigo, desculpa, não é Jesus que está no centro. A gente vai perceber isso de novo na comunidade que a gente vive. Será que a gente consegue enxergar? Será que a nossa comunidade está atendendo às minhas expectativas, às nossas expectativas como cristão? A gente precisa entender assim, será que é a comunidade ou será que sou eu? Será que são as pessoas ou será que sou eu? É uma autoavaliação que a gente precisa fazer. Que é, não, mas, sei lá. Tanta coisa, né? Tanto exemplo que é difícil até de falar. Outra coisa também que é muito, muito, muito séria. É quando os relacionamentos, amizades, sabe? Ela passa a ser medida por quanto as pessoas nos procuram, por quanto nós somos reconhecidos ou somos priorizados. Cara, amizade não é isso. Isso daí sabe, é um sentimento, de novo, que vem, é um sentimento que bate, mas é um negócio nosso, cara. Não é do outro. É a minha necessidade de estar, é a minha necessidade de ser reconhecida, é a minha necessidade de ter alguma coisa que eu não tenho pessoalmente ainda. Eu escrevi até aqui um negócio, assim, ó, Cristo ele não nos chamou para continuarmos sentados em nossos tronos. Ele nos salva para que Ele seja o centro da nossa vida. Só que sair do trono, gente, vai depender de nós, assim, sabe? Vai depender de cada um de nós. E como a gente leu lá sobre o orgulho, né, e a humildade não é assim, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho valor. Isso não é humildade. Humildade é parar de viver como se fosse o centro de tudo. É isso. Isso é ser humilde para Deus. Humildade não é, eu sou pobrezinho, eu ando rasgado. Isso aí é outra coisa. Humildade é, cara, eu não sou o centro. Então se eu não sou o centro, meu irmão é mais importante que eu. A
vida dele é muito mais importante que eu. Nossa, eu tô com um problemão aqui, então, mas o problema do meu irmão é muito mais importante do que o meu. É isso. Cara, e aí começa a mudar tudo. Começa a mudar a maneira que a gente olha, que a gente vive. A motivação é transformada. E essa motivação transformada nos faz olhar para o próximo. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu acho que pelo menos nas últimas 4 vezes que eu ministrei aqui, cara, o foco é esse. Olhar para o próximo. Porque o evangelho não para na gente. O evangelho não é o centro. Eu não sou o centro do evangelho, entende? O meu problema, a minha vida tem que passar pelo evangelho para que ela gere alguma coisa. Gere frutos, sabe, para ele, para Deus. Seguindo lá, Filipenses 2,4 vai dizer: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo não tá falando para a gente ser fuxiqueiro aqui. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, cara, a gente precisa olhar para o lado. E Paulo também não está dizendo para a gente ignorar as nossas necessidades. Ele está dizendo, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Está aqui. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Quer dizer, é para cuidar de nós, é para cuidar das nossas feridas. Eu não sou menos. Não, temos que cuidar, temos que ser tratado, temos que ser. Tudo isso está tudo certo. Está dizendo, mas não para aí, cara. A gente tem que olhar para o lado. Porque se a nossa motivação está caminhando para o correto, essa motivação caminhando para o correto vai começar a olhar para o lado e falar assim, poxa, meus irmãos também precisam. Sabe, não para em mim, porque eu não sou o centro do evangelho. Eu sou parte disso aqui. Então, o ponto é correto cuidar da família, do trabalho, é correto cuidar da nossa saúde, é correto ter as nossas responsabilidades, mas precisamos olhar para o lado. Romanos 12,15 vai dizer, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É isso, é estar presente assim, sabe? É entender o momento e servir. Servir o próximo. Servir com amor. De novo, não é por interesse, não é por... É servir. É a gente conseguir ouvir antes de falar. É difícil ouvir antes de falar. Antes de dar, a resposta. Nós, homens, temos uma dificuldade maior ainda. Não estou entendendo. Fala, Deus, né? Peraí, gente. Mas é verdade, a gente foi programado, entre aspas, para resolver problema. Para ser prático. Para ser menos emotivo. Lembra da história? Não chora. Vamos lá, resolve. Não é assim. Então a gente é prático. Então quando vocês começam a falar alguma coisa, a resposta já está na cabeça. A gente nem ouviu tudo. E pode estar errado, pode estar certo, não importa. É difícil. Eu sei que não é só para mim, mas assim, eu estou falando de nós porque eu sei que a gente tem esse problema. Sabe, mas é isso. A gente ouvir, é a gente ajudar sem transformar essa ajuda em uma cobrança. Sabe, tipo, tá me devendo uma, hein? Já viu isso? Já falou isso? Eu já falei um monte de vezes. Assim, obviamente, muitas vezes de brincadeira e tal, mas no fundinho a gente acaba fazendo isso. Cara, tô ajudando hoje aqui. Não esquecer. É isso, não esquece, hein? Ó, um dia eu... sabe? Cara, aí... Servir sem fazer propaganda. A Bíblia vai nos ensinar isso assim, cara, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, cara. É isso, velho, é só fazer. Por quê? Porque se eu tô fazendo pela motivação errada, por qualquer motivo vai servir para alguma coisa. De novo, volto lá para quando a gente fala de ofertas na igreja, tal. O dinheiro dado pela motivação errada vai ajudar a pagar o aluguel da igreja lá? Vai. Tá tudo certo, vai ajudar a pagar uma conta de água de luz que precisa. Mas, cara, para Deus não serviu para nada. E a nossa motivação eu estou entregando algo para Deus. Sabe? Por quê? Porque Ele fez por mim, Ele me deu, Ele está me prosperando, então eu vou abençoar. Sabe? Tá tudo, é isso. Da mesma maneira, quando a gente olha para o outro, quando a gente serve o outro.
é lembrar que as pessoas são mais importantes que a nossa vontade de ter razão. Cara, é difícil, né? É difícil. É muito diferente, cara. É difícil. E eu posso dizer que isso muda muito o ambiente que a gente vive. Isso muda muito as relações que nós temos íntimas entre marido e mulher, pai, filho, irmã, tudo. Isso muda muito, porque a gente deixa de pensar que só o que a gente é, só o que a gente quer, só o que a gente tem é importante. A gente para, a gente muda, assim, peraí, opa, não é isso. Sabe, na comunidade, né? Quando eu digo comunidade, é nos nossos relacionamentos, nas amizades, isso muda. Porque eu não tô junto por estar junto. Eu tô junto porque, cara, eu quero estar perto, eu quero abençoar, eu quero amar, eu quero conhecer, porque eu me importo. Porque eu penso, eu falo, puxa, essa pessoa não pareceu bem hoje. Cara, o que tá acontecendo? Vamos lá falar, vamos. Não é um papel, entende assim? A gente atrela isso muito ao pastor que cuida das ovelhas, sabe? Não sei se vocês têm essa imagem assim, não, o pastor tem que cuidar das ovelhas. Cara, mas o pastor é uma ovelha. Quem é o nosso pastor é Cristo. O pastor aqui é só mais uma ovelha, cara. Então assim, obviamente que temos que olhar isso, e isso às vezes é até entra na motivação errada de porque eu preciso fazer. Entendo, é a mesma motivação errada, gente. Tá em todo lugar. Mas esse olhar não é só pastoral. Esse olhar tem que ser coletivo. Sabe? E por essa motivação que a gente está dizendo. Por Cristo. De novo, muda em casa. Porque nós não somos mais o centro, a minha vontade não precisa ser feita, porque eu tenho razão em tudo. Muda na igreja, muda no nosso trabalho. Muda tudo. Sabe, quando a gente tá no trabalho e alguém recebe lá um parabéns, isso cai mal, se alguém recebe um reconhecimento, você fala, pô, mas eu também ajudei, e o seu nome não é falado, tá tudo atrelado. É necessidade que a gente tem de ser aprovado, é necessidade que a gente tem de não poder olhar para a pessoa do lado e falar, caraca, que bom que deu certo para ela. Puxa, olha, foi, sei lá, promovido, caramba, que legal. Poxa, mas eu merecia mais. Ou será? E se merecia? Entende? Assim, é o nosso sentimento humano, a nossa carne vai gritar toda hora, a todo momento, a todo instante. E só pra gente bater pro final aqui já, Filipenses 2,5 vai dizer, que nós lemos no começo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo, e é algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é o nosso modelo perfeito de motivação. Como tudo, né? Jesus é o nosso modelo perfeito para tudo. Mas é isso assim, ele veio exatamente para isso, para dizer, eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês vão vencer. É isso. A nossa força está nele. Sabe? A nossa motivação está nele. Tudo está nele. Nosso perdão, tudo está nele. Tudo está nele. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Né? Teologicamente, a gente vai falar, Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Não é matematicamente, é teologicamente. Ele é Deus. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, ele devia até ter se apegado a isso, mas ele se esvaziou. Ele veio a ser servo, se humilhou. E ele serviu aos homens. Serviu. O que é servir? Cara, ele veio. E aí quando a gente vai olhar Jesus, mas Jesus, poxa, nessa hora aqui ele estava sendo servido. Não, ele viveu. Mas a vida dele foi de servidão. Ele era Deus, ele não precisava fazer isso. Sabe? Esse é o nosso maior modelo. Ele se humilhou, ele assumiu a forma. O Criador se fez criatura. Olha que doideira isso. E o último versículo aqui para a gente ler, né, Filipenses 2,8 diz lá,
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A cruz aqui, ela revela a motivação mais pura que existiu, né? Jesus, ele não foi para a cruz por vaidade, ele não foi para a cruz para ser reconhecido, ele não foi por ambição, ele não foi por aplauso humano, até porque não tinha aplauso ali. Ele foi por obediência e por amor. Feche seus olhos por um instante aí. Sabe, quando a gente começa a entender um pouquinho que nós somos amados pela graça, que a gente não precisa mendigar o amor de Cristo, que a gente não precisa mendigar o reconhecimento dele. Quando a gente entende que Jesus, ele se entregou por nós e o nosso serviço, as nossas atitudes, elas deixam de ser moeda de troca. E elas passam a ser só uma resposta do amor. Eu faço porque ele me amou. Sabe, eu sirvo porque ele me serviu primeiro e ele era Deus. E essa mensagem aqui, ela nos chama a examinar não as nossas atitudes, mas as nossas motivações. Atitudes certas, com a motivação certa, levam a Cristo. Atitudes certas com motivação errada, nos afasta de Cristo. E a gente pode fazer isso em Cristo. Cristo nos chama para viver uma vida diferente, gente. Uma vida longe da religião, longe da exaltação. Uma vida livre de vaidade, uma vida que olha para o outro, que ama, que é moldado pela mente de Cristo. A nossa maior motivação precisa ser Jesus, gente. Jesus, a nossa oração hoje é que o Senhor possa purificar os nossos corações, que o Senhor nos livre de toda ambição egoísta, de toda vaidade, que o Senhor nos ensine a ser humildes, como o Senhor foi humilde, e que tudo que nós fizermos, Jesus, seja pela motivação certa, e que o Senhor seja o nosso maior exemplo, que o Senhor seja o centro de tudo, papai. Jesus, por favor, Pai, nos ajude a transformar. Passamos a nossa vida sendo moldados para ser alguma coisa, e quando o Senhor nos confronta a não sermos nada daquilo que a gente aprendeu a ser, Jesus, mas isso vai nos tirar um peso tão grande, Pai. Isso vai nos livrar de uma vida tão amarga, tão egoísta, tão dolorida, Pai. Oh, papai, nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus. Nos transforma. Não nos faça depender de nada que não seja o Senhor. Tira nossos olhos e a nossa dependência de uma vida estável aqui na terra. Tira os nossos olhos, os nossos desejos, Pai, de uma família perfeita, de um emprego perfeito, papai, tira os nossos olhos disso, Jesus, porque nada disso vai nos trazer a paz, a alegria, a motivação certa, Jesus. Faz-nos olhar para o Senhor, faz-nos viver o Senhor a cada dia mais na nossa vida, que os nossos passos sejam verdadeiramente guiados pelo Senhor, que os nossos pensamentos, as nossas decisões sejam guiadas pelo Senhor. Jesus, nos esvazia de nós mesmos, Pai. Nos esvazia de nós mesmos. Nos esvazia da nossa carne, Pai. Pela Tua misericórdia nós te pedimos aqui, Jesus. Queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos estar mais próximos do Senhor. Queremos gerar frutos, Pai, que glorificam o Teu nome, que não glorificam o nosso nome.
e que a Tua palavra ela possa se cumprir nas nossas vidas, Pai. Porque tudo que a Tua palavra diz aqui, tudo que ela promete, e há promessas sim para as nossas vidas, essas promessas elas passam pelo Senhor e para a Tua glória, Pai. Que a nossa motivação não sejam as promessas, mas sejam glorificar o Teu nome. Que a nossa motivação não seja nenhuma outra, Jesus, que não seja o Senhor, Pai. Nos molde, nos ensina, nos ajuda. Nos ajuda, Jesus. Não conseguimos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor, não somos nada sem o Senhor, Pai. Te agradecemos e te louvamos por mais esse dia. Mais uma vez, Pai, porque não saímos tristes, Pai, de um culto, nós saímos alegres, porque o Senhor molda a nossa motivação, porque o Senhor nos direciona por amor, porque o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos exorta, porque o Senhor nos ama, Pai. E isso não pode gerar tristeza, precisa gerar alegria em nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém.